Outro destaque: o presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo em sua conta no Twitter em que ele é representado por um leão e hienas, que são descritas como opositores, levam o nome de instituições como o STF e o próprio PSL, partido dele. A primeira hiena a aparecer na gravação representa o PT. Quem deve ter alertado o presidente, que está em outro fuso horário, em outro país, que tinha usado a sua conta para essa postagem, que além de tudo, o indispõe com o STF, sendo que ele já mandou o Carlos Bolsonaro apagar um outro tweet que tinha feito na sua conta na semana passada, falando da prisão após condenação em segunda instância, porque o presidente não quer comprar confusão com o PSL, inclusive porque um dos leõezinhos, Flávio Bolsonaro, está com um caso encrencado no Supremo Tribunal Federal, então ele não pode comprar briga com essas hienas, e aí enfim, apagou o tweet. É esse tipo de reducionismo político que o bolsonarismo está aproveitando para fazer. E por quê, neste momento? Aproveitando essa situação internacional, que é da Argentina, a da Bolívia é outra, a do Chile é outra, a do Equador é uma outra diferente, para criar um inimigo comum, que seria essa esquerda, e aí dizer que toda a direita tem de se unir, e se unir em torno do Bolsonaro e não criticá-lo. E por que isso agora? Porque essa base está cindida pela briga do PSL, já estava cindida anteriormente, quando uma parte dos apoiadores do presidente começou a se insurgir contra a criação de milícias virtuais, contra métodos ali de destruir reputações, inclusive de aliados. Então já havia uma cisânia, inclusive entre formadores de opinião da direita, e isso tudo vai desembocar na CPI das fake news, que essa semana tem uma pauta bem carregada de depoimentos e convites de pessoas que vão falar contra o governo, que vão falar dessa questão das milícias. Então o filho usou essa circunstância externa para voltar a evocar o inimigo comum, capaz de unir todos os conservadores patriotas, como é chamado o outro leão do vídeo, contra as forças ali hienas que estariam dispostas a cercar o presidente. Isso é uma pataquada, isso não para de pé, nem como narrativa tosca de Twitter, com uma série de posts você desmonta toda a mentira disso daí, e isso não vai mudar a situação de cisânia do PSL e da própria direita, porque ela é mais profunda do que isso, ela já está dada e ela tende a se agravar com a continuação da CPI das fake news, com as eleições municipais no ano que vem, com uma série de fatos da vida real que vão se impor. Quanto à criação de um novo partido, já falei sobre isso no Jornal da Manhã, acho que tem pouca chance de prosperar pelo simples fato de que não tem fundo partidário e fundo eleitoral, e isso é o que vai custear as eleições no ano que vem. Constantino? Olha, o vídeo, em uma única palavra, é constrangedor, né? E que no mesmo dia o Eduardo Bolsonaro tem apostado sobre o valor do dólar em pesos contra reais, dizendo que se a gente acha ruim valer R$4 um dólar, imagina um argentino que vale 60. Quer dizer, ele mostrou que entende tanto de economia quanto Lula de ética. É uma coisa assustadora. E no mesmo dia vai lá o outro irmão, Carlos Bolsonaro, e posta um vídeo tosco desses, né? Uma coisa realmente medonha, que chama de hiena o STF, a OAB, a Jovem Pan e toda a mídia, o PSL, quer dizer, uma coisa assustadora, uma coisa que é uma metralhadora giratória, infantil para todo lado, que só sabe implodir pontes, e é interessante que essa tem sido a postura bolsonarista, né? Muito mais anti alguma coisa do que pró outra coisa. E esse é meu ponto, voltando à questão anterior. Falta clareza moral para muita gente, na minha opinião, em identificar quem é o inimigo da democracia, da liberdade, da prosperidade no continente. O inimigo é muito claro, tem cor vermelha. São esses esquerdistas demagógicos. O que não quer dizer que, por ser antissocialista, automaticamente o sujeito é virtuoso. Isso é uma divisão que tem que ser feita, muito clara. E é óbvio que o bolsonarismo se aproveita desse sentimento absolutamente legítimo contra os comunistas que vêm destruindo, inclusive há décadas, democracias e países na região. Então, essa postura do vídeo, exposta no vídeo, mostra exatamente isso, né? Querem unir, e o nome do partido, aventado pelo presidente, que eu também acho que não vai adiante, porque precisa de fundo partidário, então ele tem 100 milhões
de motivos para permanecer no PSL e tentar lutar pelo poder interno, que é o que estamos vendo, os dois grupos se digladiando por poder e recursos, controle desses recursos, mas o nome do partido aventado seria Partido da Defesa Nacional, o que mostra bem isso, né? Mostra bem a mentalidade bolsonarista, como ela é, na verdade, defensiva. Ela é anti o avanço da esquerda, o que até aí está tudo muito bem, né? Eu acho que qualquer pessoa de bom senso tem que ser anti-socialista. Agora, não quer dizer que a agenda que eles têm ou os métodos que eles estão dispostos a utilizar sejam defensáveis ou louváveis. Esse é o debate que precisa ser travado hoje em dia dentro da direita. Ou seja, eu reconheço o inimigo, mas não necessariamente o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Então, eu preciso entender que tem posturas dentro do bolsonarismo que não são aceitáveis, não vão ser engolidas de forma passiva só porque vai ter esse discurso sempre que se criticar o PT volta. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que poder travar um debate inteligente, construtivo e civilizado dentro do que se chama direita no Brasil, que faz muita falta, porque tem uma demanda reprimida enorme por liberais clássicos e por conservadores de boa estirpe no país, sem cair, aí sim, nesse maniqueísmo. Ou seja, é preciso derrotar esse inimigo, mas só tem essa alternativa, então esse debate precisa ser travado. O que não quer dizer, repito, que não vamos reconhecer a existência desse inimigo, ele é real e não imaginário. Diga, Josias. Antigamente, quando um presidente precário deixava o país, dizia-se que a crise viajou para o exterior. Hoje o Bolsonaro leva junto o Twitter e ainda deixa no Brasil o Carluxo, que ajuda a manter as redes sociais do pai abastecidas com uma cota diária de tolices. A última bobagem foi esse vídeo, que simplifica a guerra do bem contra o mal, em que o Bolsonaro se imagina metido, ainda que tenha tirado o vídeo, mas ele acha que existe isso mesmo. E o vídeo associa a figura do presidente a de um leão cercado por hienas enraivecidas, que seriam os inimigos do rei, e parte de um pressuposto falso, uma premissa falsa, de que a oposição seria um portento hoje no Brasil. Aí, no final, tem um chamamento aos patriotas conservadores para que permaneçam do lado do presidente. Isso me pareceu uma versão eletrônica daquele apelo feito pelo Fernando Collor na sua época, não me deixem só. A simplificação esquemática do vídeo, ela revela que o Bolsonaro e o seu grupo, eles se meteram num círculo viciado que apequena a presidência do Bolsonaro. Para adular o bolsonarismo, o presidente adota uma retórica que afugenta aquele eleitor de centro, conservador, antipetista, com a popularidade em baixa. O Bolsonaro exacerba o discurso, potencializa o isolamento. Ele se condena a dialogar com um terço do eleitorado, que é um terço que ainda o aprova. O presidente não soube aproveitar um fenômeno da eleição. O Bolsonaro virou presidente numa campanha em que o voto das pessoas que pensavam como ele foi anabolizado pelo pedaço do eleitorado que não suportava a ideia de devolver o PT ao poder. E aí ele começa a encolher já no dia da posse, podendo pregar um governo de união nacional, mesmo que fosse da boca para fora, ele preferiu atiçar a polarização. Aí veio no parlatório do Palácio, eu estava lá, vi, ele diz: o povo começou a se libertar do socialismo. Bolsonaro não se deu conta de que a União Soviética acabou tem 28 anos. Então, além de não unir o país, ele passou a guerrear com o seu próprio grupo. Agora afasta auxiliares sensatos, cria problemas com um pedaço do governo que tenta mostrar resultados e, por último, colocou fogo no circo do PSL. O vídeo reproduzido nas redes sociais e depois retirado, ele, como disse, parte de um pressuposto falso, a suposição de que a oposição no Brasil seria um portento fortíssimo. Isso é uma tolice. A oposição, ao contrário, está desnorteada, ela não sabe como concorrer com o Bolsonaro, que se opõe com maestria a si mesmo.